Tivemos música agora, se calhar em português, porque o nosso próximo convidado ainda não fala crioulo. Tivemos música, a música é outra. A música, se calhar, hoje é mais línguas e viagens. Nessa entrevista com Jan. Jan, que é um aventureiro que está numa missão, quer conhecer, ou pelo menos ter a impressão de 100 países antes de atingir os 30 anos. Ele tem 29 anos e Cabo Verde, então, é o número 94 em número de países que já visitou. Jan, então, está de visita à ilha da Boa Vista. Jan, podia dizer dobra outra, bom dia, buenos dias, ias entender, tudo suave. Até já diz alguma coisa em crioulo. Jan, bem-vindo aos estúdios da RCV-BV. Obrigado. És um jovem de 29 anos, falas bem português do Brasil e estás numa missão, queres visitar 100 países antes de atingir os 30 anos. Porquê 100 países? Na verdade, eu não sei, mas é somente um sentido, uma ideia, uma coisa que eu queria fazer desde eu era uma criança. Então eu começar a viajar uns 8 ou 9 anos atrás, e quando estava viajando eu achei, por que não visitar 100 países antes de ter 30 anos? Então essa foi simplesmente a razão. Eu gosto muito de aprender línguas, viajar, conhecer países novos, e sim, é isso. E essas viagens então dão essa oportunidade de apanhar mais ou menos o que é cultura e talvez o som da língua e ver se vale a pena aprender a língua. Algumas frases, algumas palavras, sim. Sim, sempre quando eu viajo, eu tento aprender pelo menos algumas frases ou algumas palavras na língua falada no país onde eu estou. Acho que se você usa a língua local, a língua do lugar, é mais divertido, você tem mais experiência, você pode ter mais experiência nesse país. Também como as pessoas sempre gostam se eu respeito o país e sim, é mais, você tem mais interação quando você fala a língua do lugar. E por exemplo, tu estás focado em números, queres atingir 100, mas achas que na mesma consegues tirar proveito de quando passas pouco tempo num país, tiras todo o proveito de um país? Sim. Às vezes não é possível de realmente aproveitar ou realmente conhecer todas as coisas de um país se eu quero visitar 100 países em pouco tempo. Mas eu tento. Se eu faço isso, como aprender a língua, e se eu realmente gosto de um país, eu vou voltar nesse país para passar mais tempo. Então aqui, Boa Vista, Cabo Verde, eu somente fiquei uma semana aqui. Eu falei muito com você, então eu aprendi algumas coisas, mas não é suficiente para ter um bom conhecimento com o país. Mas ao menos já tens uma impressão e para voltar outra vez. Antes de chegarmos àquilo que foi a tua experiência na Boa Vista, vamos falar de antes. Falas chinês, inglês, Dutch, alemão, e como é que tudo começou? Tens só 29 anos, mas com 21 anos ainda não falavas só falavas alemão e, aliás, holandês e inglês. Sim, quando eu tinha 10 e 9 anos, eu fui para o exterior para a primeira vez, fui para Costa Rica. Na verdade, fora da Europa, foi a próxima vez. E eu comecei a aprender espanhol. Não foi um êxito. Depois de algumas semanas, eu não falei a língua, eu não falava a língua. Mas quando eu tive a oportunidade para ir para a China, para aprender chinês, fazer um intercâmbio lá,
eu consegui falar chinês num nível básico depois de uns 5 meses. E aí eu achei, quando eu posso aprender chinês também, talvez posso aprender outras línguas. Então eu comecei a aprender chinês 8 anos atrás, e desde aquela época eu adicionei uma língua nova quase cada ano. Assim, acho que é possível de aprender uma língua nova a cada ano. E como é que é o chinês? É difícil? É difícil, é mais difícil do que o português, acho. Mas se você mora na China, você não tem outras opções. Sim, todo mundo fala somente chinês. Talvez isso é um pouco diferente nas cidades grandes, mas geralmente, se você não fala a língua local, se você não fala chinês na China, é difícil. Então, acredito que essa me deu uma motivação para aprender a língua. E qual foi a estratégia? Por exemplo, eles dizem que os chineses são um bocadinho fechados na própria comunidade, mas tu conseguiste envolver com os chineses e ter então a oportunidade de evoluir até um nível fluente. Sim, sempre quando eu começo a aprender uma língua, eu começo a aprender os tons, as ações da língua, e chinês tem tonas, então foi muito importante aprender as tonais também. Sim, quando eu aprendi algumas palavras, eu simplesmente comecei a usar essas palavras numa frase. E foi muito difícil no começo, mas depois de alguns meses, já consegui. Eu também tinha um namorado chinês, então esse me ajudou também muito. Uma ou várias? É melhor não responder, porque a tua namorada também está a ouvir a entrevista. Conseguiste então o chinês, o francês, o espanhol, o português foi no Brasil. Qual foi a língua que te deu mais prazer em aprender? Ou juntando com o país que gostaste mais? Eu acho que minhas línguas favoritas são, na verdade, só português e cantonês, a língua falada na Hong Kong. Eu falo chinês num nível mais alto do que essas duas línguas, então também gosto muito de falar essa língua chinês. Sim, essas 3 línguas. Essas três línguas. Agora, voltando ao que é a questão de viajar, tu és filho de uns pais que, infelizmente, têm aquela ideia que acho que é geral na Europa, que ir para a África é ir para um lugar perigoso, e eles preferem ir para um lugar que é dito mais seguro. Como é que tu conseguiste sair desse mundo que era um mundo um bocadinho de medo?